O Gregor Samsa acorda de um sono agitado e descobre que virou um inseto. E qual é o primeiro pensamento dele? Que ele vai perder o trem para chegar no trabalho. O pensamento que vem não é sobre o que está acontecendo no corpo dele. Ou seja, um homem vira inseto e a primeira coisa que passa na cabeça dele é o horário do trem. Isso não é só uma cena estranha de um livro clássico, é a vida de alguém que está vazando, transbordando para dentro da ficção. E esse alguém é o próprio Kafka. De dia, o Kafka trabalhava no Instituto de Seguro contra Acidente de Trabalho. E ali ele analisava os relatórios técnicos dos operários que sofreram um acidente enquanto trabalhavam. O papel dele era calcular o quanto de indenização cada corpo mutilado valia. E de noite, depois do trabalho, ele escrevia. Ele chamava o escritório de inferno. Era o trabalho que ele tinha que fazer e não o que ele queria. E a escrita, ele dizia que era a vida de fato. Ele até dizia que não tinha interesse literário nenhum e que ele era feito de literatura e não conseguia ser outra coisa. Ele escreveu o conto A Metamorfose, que conta a história de um homem, o Gregor Samsa, que virou inseto em 20 dias. E teve um dia de manhã que ele simplesmente não conseguiu se levantar da cama para trabalhar. No diário, ele escreveu que, ao tentar me levantar, simplesmente desmoronei. E aí ele decidiu rascunhar uma carta pedindo desculpa para o chefe dele. Ele queria explicar que estava trabalhando demais, só que não no escritório, no outro trabalho dele, a escrita. E nessa carta ele escreveu que aquela rotina era uma vida dupla horrível e que a única saída para aquilo era enlouquecer. Nessa época ele tinha conhecido a Felice Bauer. Eles estavam flertando por cartas e numa dessas cartas ele contou que voltou de uma viagem de trabalho tão exausto que chegou em casa e ficou sentado na mesa como se fosse um fantoche. Ele se sentia um fantoche. E eu acho interessante essa palavra que ele escolhe dizer, porque fantoche é um ser inanimado que só cria vida quando alguém manipula ele, quando está na mão de alguém. E teve um outro dia que ele também escreveu para Felice que sentia que não carregava mais uma cabeça humana no corpo. Ou seja, dava para ver que aquele trabalho era um negócio difícil para ele, apesar dele ser muito bom no que ele fazia. Nesse período, Kafka morava com os pais e com as irmãs, todo mundo na mesma casa. Eram 5 adultos dividindo o mesmo espaço. E ele detestava o barulho da casa, com porta batendo, gente andando de um lado para o outro. E foi numa noite em casa que surgiu a ideia do conto da Metamorfose. Tudo começou num domingo. Tinha 3 dias que a Felice não escrevia para ele e ele estava se sentindo super abandonado. E aí ele passou o dia todo deitado na cama, sem vontade nenhuma de levantar, enquanto a família tomava café, seguia a vida, e ele ficava no quarto ouvindo todo esse barulho. Ele fez, na vida real, exatamente o que o Gregor não conseguiu fazer no conto, continuar deitado. E por que será que ele escolheu especificamente um inseto para colocar no conto? Porque um inseto não trabalha, um inseto não anda rápido, um inseto não produz nada. No conto tem uma cena em que o personagem precisa girar a chave da porta e ele só consegue fazer isso com a própria boca e se machuca todo no processo. Só que o inseto não era só uma imagem de ficção para o Kafka. Numa carta para Felice, ele se descreveu como um bicho mudo, um verme que se arrastava pelo chão. E a Felice tentou confortar ele, como quem diz, relaxa, você não é tudo isso. E ela disse que aquilo era só uma imagem, um jeito de falar. E o Kafka ficou super incomodado, e ele disse que aquilo não era uma imagem, era um fato. Então, pelo tamanho do incômodo, dava para ver o quanto nomear isso tudo era importante para o Kafka. Para ele, não era uma força de expressão, era como ele realmente se sentia. E esse diálogo dos dois me chama muito a atenção, porque a maioria de nós já passou por alguma situação em que compartilhou o que sentia com alguém e acabou se sentindo incompreendido. E ao invés de aliviar, aquilo piora. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Kafka. Quando Felice disse que aquilo eram só imagens, a sensação dele não diminuiu, mas ficou ainda mais forte. Era a sensação de não pertencer, de não fazer parte da humanidade. E pode até ser por isso que o Gregor não acorda tão desesperado por ter virado um inseto. A primeira preocupação dele continua sendo o trabalho. E faz
sentido se você lembrar que o pouco tempo que sobrava para o Kafka, ele deixava de dormir para fazer a única coisa que fazia ele se sentir vivo de verdade. O corpo do personagem mudou, era um inseto, mas a lógica dentro dele continuou a mesma. E não é tão diferente hoje, né? A gente também trabalha o dia inteiro numa coisa que paga as contas e o que realmente importa acaba ficando espremido para o fim do dia, para o fim da semana ou quando sobra alguma coisa. E para muita gente nem isso sobra. Não é à toa que hoje a gente discute reduzir jornada de trabalho e repensar as escalas tipo a 6x1. O Kafka se descreveu como um fantoche, um corpo que só ganhava vida quando estava na mão de outra pessoa. Hoje, essa mão que puxa os fios é o boleto, é a rotina que não para, as mensagens infinitas no grupo do trabalho, a reunião que podia ter sido um e-mail. E, de alguma forma, continua sendo assim para muitas pessoas, um dia inteiro em que só sobra tempo para a função e quase nenhum para a vontade própria. E eu acho legal quando a literatura empresta a palavra para a gente nomear o que sente, porque eu mesma consigo me lembrar de vários momentos ao longo da minha vida em que faria muito sentido eu dizer que eu estava me sentindo um inseto, que o trabalho estava ocupando muito espaço na minha vida e na minha cabeça, e a vida, de fato, não tinha muito lugar para existir. Essa foi a pequena epopeia de hoje.